Olá, amigos da TV Era, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o empresário gráfico Américo Odorizzi. Américo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do programa Nossa Gente. Obrigado. Bom, o senhor já está em Blumenau faz um bom tempo, né? Eu estou desde 67. 67, metade de 67 em diante. O senhor é nascido... Em Rio dos Cedros. Italiani, tutti buona gente. Rio dos Cedros. E foi por uma oportunidade? O que te motivou a vinda para cá? É que, na grande verdade, depois que eu saí do colégio, não tinha condição de ficar trabalhando lá nos morros de Rio dos Cedros, né? Cultivando banana e aipim, batata e arroz. Não tinha condições, nós não tínhamos, como é que a gente diz naquele tempo, nós não tínhamos ferramentas, utensílios próprios para isso, né? Tecnologia. Hoje até que seria interessante, né? Mas aquele tempo, na base da enxada e machado e foice, não tem condições. Era uma tarefa árdua, né? Sim, Muito trabalho para árduo. pouco ganho. Não, aí depois tinha estudado em colégio, já tinha uma certa formação, não ia ficar lá no mato, né? Então eu, inicialmente eu fui para Curitiba, fiquei 6 meses esperando a regulamentação do Exército, que saiu do colégio, tinha que fazer o Exército. Aí eu voltei de Curitiba, início de 68, daí comecei a trabalhar em Blumenau. Então o senhor, na verdade, veio sim em busca de uma oportunidade de emprego. Oportunidade de emprego, exatamente. Bom, mas a sua infância toda ela aconteceu, os estudos básicos lá em Rio dos Cedros. Estudos básicos em Rio dos Cedros, é. Para o seminário, mais tarde. Seminário com 13 anos, né? 13. Seminário aonde? Seminário inicialmente em Rodeio, que era seminário franciscano, da Imaculada Conceição, Rio Negro, 2 anos em Rio Negro, e 5 anos em Agudo, São Paulo, perto de Bauru. Era uma época, foi o seu caso de muitos tantos outros meninos daquela geração, que iam para o seminário, não só para buscar mais estudo, mas também alguns que seguiram a vida e acabaram sendo sacerdotes. É, porque, na grande verdade, os nossos antepassados eram famílias grandes, famílias enormes, grandes, né? Com 9, 10, 12, 15 filhos. Um era destinado para o sacerdócio. E se fosse mulher, seria então... Uma freira. Uma freira. Quando não dava mais de uma por família. Também, né? Exatamente. Então essa tradição veio da Itália. Eu acho que você também deve ter tido essa iniciação, esse caminho no início, né? Depois, lógico, de passar dos anos, depois de mais de 70 para cá, já mudou muito isso. Mas até 1970 já era propriamente... E tem um sentido de verdade no que o senhor está falando, porque muitos colégios de freira em cidades pequenas, como eu estudei, e até seminários, fecharam as portas. Exato. Né? Aqui mesmo na região, tinha seminário em Apiúna, tinha onde é que, Itajaí. Aqui o nosso Bom Jesus também é seminário. Inicialmente era também interno. Tinha internato também? Era também interno. Depois daqui, aliás, os primeiros padres que saíram daqui, que começaram a se formar aqui, começaram aqui, no Santo Antônio. Colégio Santo Antônio, da província da Imaculada Conceição, né? A província da Imaculada Conceição é da Alemanha. Os padres vieram da Alemanha. Os padres alemães, muito rígidos, muito preparados, né, para essa tarefa de ensinar. No Colégio Sagrada Família também, uma época, era só de meninas, né? O ensino. E eu não sei se não tinha internato lá também, no começo. No começo era internato também. Inclusive a minha sogra também era internato. Olha só. É. Bom, mas e o que te fez mudar de ideia lá no meio do caminho e dizer, peraí, não vou ser padre, não vou... É interessante. Sabes que um dia eu não tinha nunca mudado de ideia de desistir de ser padre, de ser religioso. O padre me chamou, eu iria para o noviciado. O noviciado é um ano de experiência. Mas já estava bem adiantado nos estudos, então, né? Era noviciado, e daí o padre me chamou, escuta, você
está preparado para ir para o noviciado? Noviciado é um ano de preparação somente de religião, inclusive religião com como é que chama? São os padres seculares e os padres religiosos. Os religiosos são aqueles que fazem em conjunto, são... Um exemplo, os capuchinhos. Né? Capuchinhos. E os frades também, Sim. os franciscanos também. Então são diferentes. Aí ele disse assim, olha, você tem algum problema? Eu digo, não tenho problema nenhum. Aí ele disse, padre, de vez em quando eu fico pensando do lado do sexo feminino. Aí o padre disse, não, peraí, se tu fica pensando muito nisso, é bom tu ir para casa, ficar 2 anos, 3 anos, depois voltar. Ah, tu acha que depois de 3 anos... Aí já arrumou uma namorada? Aí, não, era uma namorada, acabou. Aí o sexo, justamente aquilo que estava pensando, aconteceu. Então pronto, não voltou mais para a cidade. Tá louco. Mas é assim, né? É, sim. Se tivesse ficado lá, não tivesse mexido não tivesse mexido com escondido ali, aí ia ficar. Uma das coisas para seguir a vida religiosa é a questão da castidade. Exatamente, a castidade. Então, não tem. São os 3 votos, né, a vida religiosa, a dos frades. Castidade, obediência e pobreza. São tanto os capuchinhos como os franciscanos e também os salesianos. É que nós tínhamos aqui em Itajaí, em Apiúna não eram os salesianos também? Ascurra. Ascurra, desculpe. Ascurra, bem, mas o senhor optou então pela vida, né, de construir uma família. Né, casou. Demorou para casar depois que saiu do seminário? Até 2 anos depois eu já estava casado. Mas o senhor já tinha namorada e estava lá no seminário? Ou... Não. Conheceu depois? Absoluta, não, conheci depois. Conheci depois, né? E aí foi pouco tempo do namoro, já casou? Ah, sim, porque a gente precisava ganhar vida, né? Trabalhar, né? A sua senhora é daqui da região? Não, de Rio do Cedro também. Ah, lá da mesma cidade. Já conhecia então na infância? Não tinha conhecimento nenhum. Que a gente fiquei na grande verdade 10 anos em colégio, como é que eu ia conhecer? Não deu tempo de conhecer. Porque a gente ficava só 2 meses de férias. Era dezembro e janeiro. E como é que é o nome dela? Saulita. E o senhor tem um casal de filhos? Casal de filhos. E agora netos? E agora 4 netos. Pois é. Quanto tempo de casados, Américo? 46 anos. Daqui a pouco 50, né? Daqui a pouco 50. Aí festa grande, né? Sacramento. Fazer festa. Bodas de ouro. Esse ano, meus pais, né, com a graça de Deus, chegaram a essa Teus pais chegaram, meio século, né? Foi muito bonito. Isso tem que celebrar mesmo, né? Teus pais fizeram 50 anos de casado. 50 anos de casado. Bonito, né? Eu tive tu sabes que hoje os casais, os jovens hoje ficam 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos e separam. Por isso que eu digo, tá valendo e merece uma festa. O senhor tem 4 anos para se organizar ainda nisso aí. Pode ter certeza que a família vai valorizar muito esse momento. Mas então, o senhor deixou aquela ideia inicial de ser padre, pensou na vida a 2, na construção de uma família, mas o tempo foi passando e essa essência da religião está na família, porque o senhor vai com frequência à missa, a esposa faz um trabalho voluntário muito bonito na comunidade. Faz um trabalho, exatamente. Não, eu frequento realmente, propriamente, todos os dias eu vou à missa. Somente dias extraordinários, que às vezes tem um compromisso muito sério, mas senão eu frequento a missa propriamente todos os dias. Para aqueles que às vezes, Américo, questionam, poxa, mas a missa é sempre a mesma coisa, não sei o que, não muda. Isso é uma coisa muito séria. A Santa Missa agora eu vou falar assim como leigo. Falo como leigo, mas ao mesmo tempo como padre. A Santa Missa é a maior oração que um cristão pode fazer. Pode se exercitar ou rezar. É um momento espiritual. É um momento muito forte. A Santa Missa é o sacrifício,
Era a renovação do sacrifício contínuo de Cristo na cruz. Todo o Calvário acontece ali. E o que você faz na Santa Missa? É uma coisa agora um pouco mais profunda. A Santa Missa é oferecida a Deus Pai do próprio Filho. Sabe que antigamente os israelitas, o povo de Deus lá, eles ofereciam holocaustos, botavam no altar bois e cabritos e ovelhas, queimavam no altar. E isso era um sacrifício. Qual é o sacrifício que nós oferecemos hoje a Deus Pai? O próprio Filho. O Calvário dele se renova em cada Santa Missa. Veja que profundo que é isso. E muitos cristãos não sabem disso. Então, é isso que eu vou todo dia, participar disso, né? E tem momentos da celebração que remete, né, a isso que o senhor acaba de falar e outros momentos da passagem de Cristo na Terra. Por exemplo, a Eucaristia é reviver a Quinta-feira Santa, quando ele distribuiu o pão e vinho dos apóstolos, né? Exatamente. E quando a gente vai comungar, a gente faz isso. É muito forte isso. E o senhor conseguiu passar essa fé para os filhos, para os netos, para aqueles que fazem parte do teu grupo de amigos, assim? É uma coisa assim muito difícil de dizer, porque cada um tem o seu ritmo, a maneira de ver essa fé, sabe? Eles não conseguem. Pai, às vezes, eu levei meus filhos para a religião, para a doutrina, etc., até os 18 anos. Depois disso, eles pegaram o caminho deles e continuam seguindo o caminho deles, mas não que se sintam obrigados, ou eles têm esse sentido, mas talvez não esteja tão forte como eu tenho. Mas o senhor também se justifica, passou pelo seminário. Há 10 anos. Fica 10 anos dentro de um colégio, indo à missa todo dia, você recebendo instruções da Bíblia todo dia, você tem um fundamento, tem uma base. Agora, também eu posso te dizer que depois que eu saí do colégio, eu fiquei 20 anos e meio longe também, não fiquei assim tão perto. Agora que eu fiquei com mais idade, agora que eu me aproximei mais. Entende? Então estava aqui dentro já. Né? Esse é um problema. Porque a gente vai à missa, muitas vezes vê senhoras e senhores de cabelinhos brancos. Cadê a nossa juventude? E isso, para quem é católico, para quem é evangélico também. Eu imagino que os mais velhos porque lá atrás a juventude tinha um papel importante nesse trabalho, né, da própria comunidade religiosa. E te digo mais, isso nossos pais trouxeram. Nossos antepassados italianos, e os alemães também. Os alemães trouxeram o luteranismo e muitos alemães trouxeram o catolicismo, assim como os padres franciscanos, né, que é da Imaculada Conceição, das quais eu estudei, né? E trouxeram isso. Está na tradição. Alguém me disse, eu acho que foi um padre, não me lembro o nome, que a família, né, que frequenta a missa, que vai à igreja, né, que teme a Deus, ela acaba se livrando de problemas, tantos males que a sociedade moderna oferece. Né? Isso é líquido certo. E aí a gente pode associar a base de uma boa construção familiar também. Exatamente. Olha aqui, ó, eu vou dar um exemplo que de repente tudo depende de quem acredita. Por exemplo, a minha casa aqui, eu estou há 25, desde 85 a 2015, olha, 85, 95, 20 anos, né? 20 e poucos anos. Minha casa nunca foi assaltada. Por quê? Eu tenho uma imagem da Nossa Senhora ali de Caravaggio ali fora, eu tenho mais uma imagem aqui dentro da Nossa Senhora. Mas eu rezo o rosário todo dia. E ela diz no rosário, nas 15 promessas dela, que quem reza o rosário todo dia está protegido. Mas se você reza e você acredita, isso acontece. Agora, se você só tem um terço pendurado nos pregos ali, ou no carro, mas você não reza nada, você está entendendo? Então, a oração, ou acreditar, a fé é que te leva. Nunca fui assaltado, nunca ninguém entrou aqui dentro de casa. E está aqui pertinho, vem vagabundo aí de monte. Tem maconheiro daqui perto.
Mas eles não entram aqui. Eu tenho certeza que eles não entram. Por quê? A mão dela. Está ali, ó, tem uma imagem aí na frente, mas não basta só a imagem. Tem que rezar. É verdade. Américo, vamos fazer um intervalo? A gente toma uma água e depois retornamos para continuar essa prosa. E aí eu quero falar sobre a Festa Itália, que o senhor é um dos homens que ajudou, né, nesse evento que já é tradicional em Blumenau e na sua atividade profissional também, né, sobre a gráfica. Voltamos daqui a pouco? Sim. Américo Odorizzi é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. É o tempo de tomar uma aguinha e já voltamos. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Américo Odorizzi para falar um pouquinho mais sobre a sua vida profissional. O senhor veio para Blumenau na década de 60. 68, 69, 67, final de 67 para 69. E veio para trabalhar. Imagina. Qual foi o primeiro emprego? Veio como empregado ou já montou o negócio? Não, eu fui trabalhar em banco. Fui trabalhar em banco, naquele tempo era Sulbanco, inclusive um banco do estado do Rio Grande do Sul. Sulbanco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Trabalhei um ano nesse banco, depois comecei a encadernação, encadernar, juntar fascículos da editora Abril. Esse foi um início. Inicialmente eu lecionei também. Lecionei para o colégio de ginásio, né? Como é que chama? Qual era a disciplina? Era história. De história. História. O SPB, aquele tempo, chamava o SPB. E música também. Estudei um pouco de música. Mas depois eu saí porque eu não vi que eu não tinha paciência com... Não tinha paciência com aluno relaxado, que não queria estudar, que não é meu... Não era tudo. Ou é para ensinar, para aprender, ou prefiro não dar aula. E depois disso, há uns 10 anos atrás agora, comecei a dar catequese. Olha, legal, né? 8 anos de catequese eu dei. Esse ano que eu saí. Olha só. Bom, mas essa tua atividade aí no ramo gráfico, daí, como é que foi o começo? Nós começamos, na grande verdade, com fascículos da editora Abril, encadernar fascículos da editora Abril, que dava mais, veja bem, o cálculo que eu fiz. 1 hora de aula, 45 minutos de aula, dava vamos botar colocar em reais hoje, R$ 2,70. Encadernar uma revista, dava também um volume de revista dava também 45 minutos. Dava R$ 5,00. Aí não tem, vê que a cultura desde aquele tempo vem sendo mal paga, né? Então, vou ficar lá suportando filho dos outros, enchendo, acabando com os nervos da gente, para ganhar uma mixaria. Aí eu comecei a encadernar, que dava mais resultado, e depois foi indo, começamos a fazer livros
copiativos, que era feito para a companhia aérea, para outras, até para aquela empresa lá de leite que faliu, como é que chama? Parmalat? Não, aqui da Vila Tupava ali. Ah, Frigor. A Frigor. Nós fizemos chamado livro de cópias. Nós fazíamos também livros para eles. Naquele tempo era feito livros para copiar, engraçado. Copiavam as duplicatas para ter um arquivo, né? Mas aí a gráfica tinha muitas produções, né? Eu comecei na Grande Verdade em 69. 68, eu saí do colégio em 67, final de 67, daí começamos em 68, trabalhei um ano no banco. Final de 69 eu comecei a encadernação. Depois, 70 até 75, fiquei com encadernação. De 75 em diante já montei uma gráfica tipográfica. A máquina tipográfica. Com máquinas modernas. Para época, né? Época. Trabalhar com tipos. Fazia chapa, né? Aquele teletipo. Tipografia. Fiquei com tipografia até 90. Comecei com 2, 3, 4 colaboradores, depois foi para 10, depois foi para 20, 25. Eu sei que em 90 eu estava com 25 colaboradores já, né? Então foi indo, depois de 90 em diante começamos com offset e até hoje. E fomos modernizando as máquinas e trabalhamos até hoje com offset. Mas teve um momento que o ramo era mais valorizado, mais né? rentável, né? Tinha mais serviço também? Não, que acontece que o computador, verdade. computador, ele tomou conta, né? De muitas coisinhas simples que a gente fazia. Hoje não se faz mais. Por exemplo, catálogo de loja, essas coisas. Catálogo até se faz hoje com computador também, mas pequena quantidade. Agora, grande quantidade não se torna inviável. Mas eu digo, no passado o senhor fazia muito disso. Sim. Hoje, qual é o carro-chefe hoje da gráfica? Seria os tags de camisa, peito de camisa, caixas também, caixas especiais, caixinhas com papelão, com duplex e outros, um cartão, né? E também catálogos da indústria têxtil, catálogos. Hoje o senhor está numa sede moderna, lá na BR-470, mas começou bem simples aqui na Ponta Aguda. Sim, começar com 2, 3 tijolos e foi crescendo. Foi em casa mesmo, na garagem? Como é que foi? Foi uma garagem que eu tinha, né? Foi um trabalho de ir com a família ajudando? A Saulita me ajudou. Bastante? A Saulita me ajudou muito. Nós dois que estávamos trabalhando, né? Os filhos não ajudaram nesse sentido, porque eles não estavam crescendo, estavam estudando, né? Então, hoje estariam me ajudando. Só que o Fábio, filho, ele está com o ramo de representação e a filha está justamente trabalhando na gráfica e tocando a gráfica, né? Américo, vamos falar de Festa Itália. O senhor é um dos precursores desse evento consolidado, né, em Blumenau. É hoje a festa italiana de maior porte do estado, né? Sim, se torna, acho que é uma das maiores festas do estado de Santa Catarina. Como é que começou essa ideia da Festa Itália? Na grande verdade, em 89, reuniram-se 6, 7 italianões aí de rodeio, de Rio do Oeste, que vieram para cá. Os Bogo, o Décio Moser, 2 irmãos Bogo, o Carlinho e o Elmo. Décio Moser, Antoniazzi, Alfredo Rottermel e mais o Otto Tomilin. E o senhor? Não. O senhor entrou depois? Não participei da fundação. Não está na ata de fundação? Não participei da fundação. Eles se reuniram, fundaram o Circo Italiano, e isso foi em 89. Em 91 eu fui presidente já. Quer dizer, eu entrei em 90 como sócio, e em 91 fui presidente, 91 e 92.
Aliás, 92 e 93. Pois é, mas então em 23 anos de festa, né? O senhor já vivenciou muita coisa. Sim, mas aí, na grande verdade, a festa começou em 94. Depois, né, do Lira. A festa do Lira começou em 94. Começou na época Proeb ou foi lá no clube mesmo, na sociedade? Na Proeb. Ah, já. Não, Sempre... Veja bem, agora vem uma parte interessante. Quem nos deu força para essa festa foi o Renato Viana. Que era prefeito na época. Prefeito na época. Se não fosse pelo Renato, de repente essa festa teria até... Não teria tomado esse caminho, quem sabe. Mas nós temos que agradecer ao Renato Viana. Ele fez tudo para que nós tivéssemos sucesso. E esse grupo que conduziu as coisas até aqui, porque ela foi crescendo. Foi crescendo e hoje é uma devagarzinho. festa consolidada. Consolidada, assim, a prefeitura depois consolidou. Mas que eu devo dizer que o impulsionador dessa festa, como prefeito, como entidade que no momento, foi o Renato Viana. O Américo, os objetivos iniciais, o senhor começou lá no começo da festa, também foi um dos primeiros presidentes. Eles se mantiveram, aquela questão de reviver a cultura, de resgatar parte da história italiana aqui do Vale do Itajaí. Isso tudo se consolidou? Exatamente. Nós estamos ainda hoje, tu vê, se você participar de uma festa, dos 10 dias que fizemos hoje de festa na Proeb, nós não permitimos outras músicas a não ser música italiana. Se tu vai numa festa dos nossos vizinhos aqui, por exemplo, Rio do Cedro, Ascura, Rodeio, outros ali. Rodeio não sei, mas Rio do Cedro eu sei muito bem, lá da minha terra, que fazem uma festa, mas o conjunto é qualquer um ali para dar a animosidade, a arrecadação ao município. Mas nós continuamos em Blumenau com as nossas músicas 99% italiano. Aí tem que ter a gastronomia, né? Sim. Não pode faltar a polenta, não pode faltar as massas. Eu né? quis falar justamente na tradição da música em si. Sim. Lógico, a gastronomia, a animosidade, o bom receber, isso faz parte das nossas tradições, né? Sim, e não pode faltar o bom vinho, né? Vinho. Italiano que se preza, macarrão tem que tomar um e os queijos. Sim. Os queijos. Como é que se diz em italiano? Formai? É formaggio. Os queijos. Hoje nós temos queijos ali, nos queijos e vinhos ali, que, pelo amor de Deus, hoje não dá para dizer que não tem um queijo que não Tudo não satisfaz. Tudo de qualidade, tem né? queijo bom, sim. E os vinhos também são bons. Temos vinhos importados. Pratos da culinária italiana também muito. Exatamente. Por exemplo, o San Michele. San Michele já vem trazendo vinho aí de rodeio, né? Sim. Está acompanhando a nossa festa desde que nós começamos. E eles, no começo, eles tinham um vinho fraquinho, né? Um vinho... Eles pegavam uva lá do Rio Grande, mas não era uma uva das melhores. Hoje eles têm vinho bom. Sim. O Rosso, por exemplo, é um vinho bom. Encorpado, um vinho bom, né? Sim, eles foram, inclusive, os dois meninos foram lá na Itália buscar, a essência da fabricação do vinho. Exatamente. Né? E a coisa foi evoluindo. Foi evoluindo. Como a própria festa, né? Hoje, exatamente. Hoje estão dominando. Américo, o relógio manda a gente embora, né? Tinha tanta coisa para nós conversar que o tempo urge. Stiamo in salute. Grazie, tanta grazie. Américo Odorizzi foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Te convido para seguir, sintonizado aqui no canal da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.